E nós vamos encerrar esta edição, Camila, com a última reportagem da série Cuiabá 303 anos. O centro histórico da capital, no momento, ele está abandonado. E já faz tempo, viu? Tem propriedades ruindo e ameaçando cair, o que coloca em risco o conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico construído nos séculos XVIII, XIX, XX e XXI e que fazem parte da história. E tem um outro nome isso, não é? Descaso do poder público ao longo do tempo. Sim, e vale lembrar, Lúcio, que há 3 décadas o governo federal, por meio do IPHAN, fez o tombamento do Centro Histórico de Cuiabá. E por isso ele deveria sim estar muito mais conservado e protegido. A reportagem especial é de Antônio Carlos Silva. O Centro Histórico de Cuiabá compreende uma área de 13 hectares, com 400 imóveis públicos e particulares. Corresponde a 10% da região central da cidade. É um quadrilátero localizado entre a popular Praça da Mandioca, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito, as avenidas Prainha e Getúlio Vargas e a Escola Liceu Cuiabano. É um conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico construído desde 1721, no final do período colonial brasileiro. Por isso, em 1993, o IPHAN decidiu pelo tombamento federal desta região. É uma região que está dentro do país, né? Bem no miolo, bem na região central. E a importância de Cuiabá, né, principalmente dessa região, na região centro-oeste, foi a questão da ocupação do território. Então a gente tem um tipo de implantação muito peculiar, arquitetura muito peculiar. Então a importância foi esse reconhecimento. Por que Cuiabá é tão importante no contexto nacional, né? Ela caracteriza o avanço da colonização dentro do país. O tombamento do Centro Histórico de Cuiabá, ele é um tombamento material, né? A gente considera como um tombamento material. A importância é porque imagina, um arraial foi fundado lá no século XVIII, cujo traçado urbano ainda mantém com as características atuais. A superintendente do IPHAN cita outra motivação para o tombamento do Centro Histórico de Cuiabá: o sentimento de perda da população cuiabana após a demolição da antiga Catedral do Senhor Bom Jesus em 25 de setembro de 1968. Entendo que aquilo lá foi o estopim para mostrar como é importante a gente ter uma arquitetura, um bem material que representa a nossa identidade, né? De lá para cá começou a ter toda uma movimentação que culminou num tombamento provisório em 85, e era uma ação que foi da população junto com o município, né? E aí houve o pedido de tombamento provisório em 87, que foi homologado na década de 90, que é o Centro Histórico. Com o tombamento federal do Centro Histórico de Cuiabá, os 400 imóveis localizados aqui não podem ser demolidos, mas podem e devem ser conservados e reformados, desde que mantenham as características arquitetônicas originais. O tombamento ele não congela, então é possível sim fazer intervenções, desde manutenção, reforma, restauro, reforma simplificada. O que ocorre é que a gente precisa, o IPHAN precisa saber quais as intervenções estão sendo propostas para a gente verificar ou não, se está ou não atendendo o critério, né, da valoração atribuída ao conjunto. Então, assim, a gente vai tratar muito em relação ao sistema construtivo, ao tipo de material, a forma de implantação, né? Então seria muito mais nesse sentido, mas é possível sim fazer a intervenção. Mesmo com um tombamento federal, nos últimos anos, parte do Centro Histórico de Cuiabá está sob ameaça. A estreita travessa Macerati tem imóvel com reboco caindo, além de lixo e mato. Na rua Ricardo Franco, a rua do meio, numa casa abandonada, o mato toma conta do telhado e dos cômodos. Na rua 7 de setembro, algumas paredes de casas estão pichadas. 2 imóveis ameaçam cair
e estão sendo contidos por caibros. Um deles sediava a gráfica Pepe, a primeira de Cuiabá. Partes das paredes ruiu no início do ano de 2019. Em março, 4 imóveis centenários foram parcialmente destruídos. No dia 13, atrás da Igreja da Boa Morte, o casarão do Maneco Cuiabano, construído no século XVIII, veio abaixo. No dia 23, desabou a fachada de uma casa na rua São Francisco, no bairro Baú. No dia 25, caiu parte da parede de um imóvel vizinho à restaurada escadaria do Beco Alto. E parte do beiral de uma loja na Praça Caetano de Albuquerque, no centro, também veio abaixo. Como a gente tem uma alvenaria de terra crua, a gente fala que o pior inimigo da terra crua é a água, né? A gente está num momento bastante atípico de chuvas intensas, só que essa questão do desabamento, quase sempre, ela é uma coisa mais cumulativa. Então, ela decorre de anos e anos sem fazer uma manutenção adequada. Então, a gente sempre bate muito na tecla que é importante para o proprietário responsável do imóvel que ele faça a manutenção preventiva, quer dizer, fazer antes da patologia, antes da ocorrência acontecer, e não depois do que acontece. Na fachada de alguns casarões estão estampadas frases cobrando providências das autoridades. Elas descaracterizam o imóvel, conforme o tombamento federal, mas expressam o protesto dos proprietários. Quem mora, trabalha ou apenas passa pelo tricentenário Centro Histórico de Cuiabá lamenta a atual situação da região. A gente vê a degradação dos centros, dos casarões, que poderiam ser reconstruídos e explorados de maneira positiva para o turismo e para a cultura de Cuiabá. O proprietário tem que cuidar. O proprietário tem que cuidar. O que tem acontecido? O proprietário não cuida, o imóvel acaba caindo e aí vem cobrar da prefeitura uma responsabilidade que não é nossa. Atualmente, a Prefeitura de Cuiabá isenta do pagamento de IPTU o proprietário de imóvel do Centro Histórico tombado que conserva o imóvel. Desde 2015, o município recebeu do governo federal cerca de 10 milhões de reais para revitalizar 16 equipamentos, entre imóveis e locais públicos. E dessas 16 ações foram entregues todos os espaços públicos, foram as praças, e a escadaria do Beco Alto, o Instituto Histórico e Geográfico, o Museu da Imagem e do Som. Mas a gente tem várias obras ainda dentro desse programa que estão paralisadas. Então a gente está aguardando ansiosamente a retomada dessas obras. O PAC ele é executado pelo município. Além do restauro e conservação dos imóveis, outra obra importante a ser feita no Centro Histórico de Cuiabá é o rebaixamento da fiação elétrica e telefônica, que passa pelos postes. Não tem nada mais anti-histórico do que um proprietário cuidar da sua fachada, cuidar do seu edifício e na frente ter um poste com um transformador e 300 fios pendurados. Isso é até um desrespeito. No momento a gente não tem nenhum projeto, mas a gente tem uma esperança muito grande que a gente consiga, através de articulação com a Prefeitura e com o Estado, tentar vislumbrar, de repente, para daqui 5, 10 anos, essa possibilidade do embutimento da fiação. Em Mato Grosso, Cuiabá foi fundada como Vila Real do Senhor Bom Jesus em 1719. Em Minas Gerais, Ouro Preto, foi fundada como Vila Rica em 1711. Na cidade mineira, há um centro histórico, cultural, artístico, gastronômico e turístico. Como lá, aqui também pode ter. A valorização do centro cultural histórico das cidades, né? Geralmente as outras capitais exploram isso a favor do turismo e da recepção de quem está conhecendo a cidade. A gente formar aqui um grande centro histórico que nem muitas cidades têm, a chegar nesse ponto que nós sonhamos. A pessoa, o turista, o cuiabano que se dirige ao centro histórico, ele tem que se sentir seguro. Então é importante que a Secretaria de Ordem Pública, que está já fazendo isso aí, a Polícia Militar e nós da Cultura façamos um trabalho conjunto para poder fazer com que tenhamos atividades culturais, mas também tenhamos segurança também para as pessoas que irão frequentar o Centro Histórico de Cuiabá.